Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje a gente vai falar um pouquinho, o tema da nossa aula de História é sobre Estrada Real. Então a gente vai falar, a gente tem aí hoje no Brasil um circuito turístico muito bacana, muito bem elaborado, que conta um pouco da história, mas a gente vai falar o que eram essas estradas reais e qual era a finalidade delas, já que a gente falou nas últimas aulas sobre mineração, então agora a gente vai falar do transporte dessa mineração. Então o tema Estrada Real, vamos lá. A Estrada Real é um dos maiores circuitos turísticos do Brasil, hoje, tá gente? Hoje ela é usada como turismo. Com cerca de 1.600 quilômetros, a estrada começou a ser construída no século 17 para ligar a região do litoral carioca às regiões produtoras de ouro no interior de Minas Gerais. Isso mesmo, o ouro era retirado aqui de Minas Gerais e ele precisava ser transportado para chegar até o litoral. Lembra que a gente já falou em outras aulas que tudo que era produzido no Brasil deveria ser mandado uma parte para Portugal e essa parte deveria ser enviada por navio, porque não tinha outro meio de transporte. E os navios ficavam no litoral, lá perto do mar. E aí então, tinha que tirar esse ouro aqui de Minas Gerais, esses minerais que fossem as pedras preciosas, e levar isso para o litoral. E aí começou a ter uma dificuldade muito grande, porque as estradas eram muito precárias, eram longas viagens. Então, olha só, dentro de uma visão historiográfica tradicional, em História do Brasil, o conceito de estrada real pressupõe, então o próprio nome já diz, estrada real. O que acontece? Ela é de natureza oficial. Vou falar sobre isso. Vínculo com a mineração e exclusividade de utilização. O que acontece? Com a chegada da questão do ouro, haviam muitas pessoas, não havia muita fiscalização. Depois, com a evolução da mineração do ouro, aí começou sim a fiscalizar mais esse ouro. E a formação e construção de estradas próprias para o transporte desse ouro facilitou Portugal a cuidar desse ouro e a não deixar que tivessem roubos ou que as pessoas fugissem com ouro por outras regiões. Então, o que acontece? Essas estradas, elas foram abertas com exclusividade para o transporte de ouro da mineração. O que acontecia? Se você passasse por outro caminho, se você tivesse passando por outras estradas ou estradas fossem criadas sem que fosse informado para Portugal, você poderia ser pego nessa estrada irregular e você poderia ser preso, você poderia ser acusado, porque as estradas eram oficiais, elas precisavam ser, o ouro precisava ser transportado por ali. Se caso você não estivesse passando por ali, você deixava subentendido que você poderia estar ou não querendo passar com esse ouro ali pela fiscalização, ou que você estava querendo roubar, então era importante passar pelas estradas que eram estradas reais. Então, no século XVII, eram estradas que ligavam Ouro Preto, na época que era chamado de Vila Rica de Ouro Preto, até o Porto de Paraty, no Rio de Janeiro. O Porto de Paraty não era ainda o porto que ia ser levado esse ouro embora do Brasil, mas era o porto mais próximo de Minas Gerais. Então, eles construíram uma estrada para o transporte do ouro de Minas Gerais para o litoral, é a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Com isso, o transporte de ouro e de demais carregamentos da cidade mineira até o porto facilitou, claro, facilitou para todas as pessoas, quem transportava o ouro, quem fiscalizava o ouro e a chegada desse ouro até o porto.
E aí veio a fundação de vilas e pontos de paradas. Essas vilas começaram a crescer porque as viagens eram muito longas, olha lá, as viagens duravam cerca de 60 dias ou mais. Então não eram viagens simples, as pessoas precisavam parar, as pessoas precisavam dormir. Então começaram a estabelecer vilas, pontos certos de parada, para que abrigassem essas pessoas. Então começaram a surgir, olha lá, no século XVIII, a necessidade de um caminho mais seguro e mais rápido até o porto. Esse caminho ainda assim estava gerando muito desconforto em relação à chegada do ouro de forma segura e a distância era muito longa. Então aconteceu o seguinte, começaram a construir uma outra rota. Então, além daquela estrada que levava até o porto, estava muito difícil, eles começaram a construir uma outra estrada para favorecer essa chegada até o litoral. Então, foi chamado de Caminho Novo. Na história do Brasil, vocês vão ouvir sobre Caminho Velho e Caminho Novo. Então, essa construção de um novo caminho foi feita por Garcia Rodrigues Paz, filho de Fernão Dias Paz, que a gente tem aí o nome de Fernão Dias, que é uma rodovia principal que liga São Paulo a Belo Horizonte e Vitória. Então, olha só, lá antigamente eles começaram a bem, essa estrada que foi construída, ela não tá boa, ela tá muito longa, tá ficando muito difícil, tá tendo muito problema para chegar com esse ouro lá no litoral, então vamos construir uma estrada nova. Foi também uma evolução para o Brasil. Outra estrada foi construída. Claro, isso favorecia o acesso às regiões do interior. E aí, fazem parte do circuito da Estrada Real às cidades. Então, começou essa estrada, passa por várias cidades. Olha lá, Mariana, passa por Ouro Preto, Tiradentes, passa pelo Cerro, passa pelo Catas Altas, passa também por Diamantina, São João del Rei, Morro do Pilar, Santa Bárbara, Carrancas e muitas outras cidades que guardam ainda um pouco da história do Brasil. Se vocês tiverem a oportunidade ou já visitaram algumas dessas cidades que a gente chama de cidades históricas, vocês vão perceber que elas têm uma estrutura bem antiga, bem daquela época, não é tão moderna. E eles fazem de tudo para preservar essa história, viu? A gente chega lá, o interior das casas é um pouco diferente da parte externa, que é bem colonial, bem da época colonial. Então, a gente tem aqui um total de 177 cidades onde passava a Estrada Real. 162 eram de Minas Gerais, 162 cidades aqui de Minas Gerais passava a Estrada Real. E 8 do Rio de Janeiro e 7 da do estado de São Paulo. A Estrada Real é uma rede de caminhos do Rio de Janeiro entre eles. Olha só, Caminho Velho, o Caminho Novo, então a gente tinha uma estrada, agora depois surgiu o Caminho Novo, a gente tem o Caminho dos Diamantes e a gente tem o Caminho do Sabarabuçu. Vamos entender também um pouquinho sobre isso. Então é uma rede de estradas que foram construídas para o transporte seguro da mineração do Brasil. Então olha só, o Caminho Velho é o Caminho do Ouro, o primeiro trajeto feito que liga Ouro Preto a Paraty. Olha lá, a gente leva 15 dias de bicicleta, 48 dias a pé, 8 dias de carro e 24 dias a cavalo. Então isso aqui é uma referência para vocês perceberem o quão era longe esse caminho. A gente tem aí, 11,5% de asfalto, isso é hoje, tá, pessoal? 6% de trilha e 82,5% de estrada de terra. Ainda hoje, eles preservam esse patrimônio cultural. Por isso que as estradas não foram todas asfaltadas. E aí a gente tem o Caminho Novo, o mais seguro até o Porto do Rio de Janeiro. Então, construiu o Caminho Novo para dar segurança no transporte do ouro. E para evitar, olha só, ataque de piratas, isso mesmo. Então, aqui tem a tabelinha dizendo para vocês quanto a gente usaria de cada um, se a gente fosse com cada meio de transporte aí. E a gente tem também a porcentagem asfaltada de cada um deles,
ou permanência de estrada de terra. Sempre vocês vão perceber que a porcentagem de estrada de terra é maior. Por que ela é maior? Porque as pessoas querem preservar as estradas como patrimônio histórico do nosso país. E aí, a gente tem o caminho dos diamantes. Conecta Ouro Preto a Diamantina. Esse é outro nome, Caminho dos Diamantes. Também, olha aí. 8 dias de bicicleta, 27 dias a pé, 4 dias de carro e 14 dias a cavalo. E olha só, a maior parte dela é de estrada de terra ainda hoje. Um pouquinho só que é asfaltada. E quando eu me refiro à trilha, pessoal, são caminhos bem pequenos que não dá para se passar com muita facilidade. E o caminho de Sabarabuçu. O que é esse caminho? Ele ligava o distrito de Ouro Preto também a uma outra região. Conta por uma lenda que os bandeirantes avistaram em uma montanha, estava brilhando muito ali e eles achavam que ali poderia ter ouro. Então eles começaram a abrir caminho até essa montanha que ganhou esse nome porque eles achavam que iam encontrar ouro. Só que não encontraram ouro. Lá em cima o que estava brilhando era o minério de ferro. Então essa é uma outra estrada também que faz parte das estradas reais do Brasil. E aí ela também tem o percurso dela e ela não tem parte asfaltada, viu, pessoal? Ela não tem asfalto, a maior parte dela é estrada de terra. Nos eixos principais dos caminhos, Caminho Velho, a Estrada Diamantina, os outros caminhos, estão situados marcos da estrada real. Eles estão sempre presentes onde há pontos de bifurcação ou em locais que geram dúvidas ao viajante sobre a continuação da trilha. O que acontece? Virou um ponto turístico, realmente é linda a estrada real. Quem tiver a oportunidade de fazer o passeio de alguma estrada, quem gosta de trilha, quem gosta de bicicleta, quem gosta de aventura, e virou uma forma de turismo. As pessoas fazem o caminho estrada real. Eles viajam para esses caminhos e começam a percorrer o caminho do ouro. Lá existem marcos, a gente chama de totens, são torres de madeira que você encontra indicando que você está no caminho certo, você está passando pela estrada real. E aí, o projeto turístico Estrada Real, como que ele surgiu? A FIENG, o Instituto, criou o Instituto Estrada Real, que estimula tanto o turismo quanto a preservação e a revitalização e a valorização do patrimônio. É claro que se a gente tivesse deixado sem cuidado, se a gente não tivesse preservado, não tivesse mantido, a gente não teria uma história viva, como viver essa história da estrada real. Então hoje é possível com essa preservação. E aí está o escudo do projeto Estrada Real. Hoje é um projeto bem respeitado no Brasil. Várias pessoas do mundo todo e do próprio Brasil fazem o percurso, o trajeto Estrada Real. E esse aí é o símbolo. Se vocês verem em algum carro ou em alguma blusa, boné, essa logomarca é do projeto Estrada Real. E para a nossa atividade de hoje, eu vou deixar para vocês, vale a pena conhecer todo esse trajeto de um pedacinho da nossa história. Aqui está um site, que é o site oficial do Instituto Estrada Real, e lá conta toda a história, conta como surgiu, porquê das estradas, qual o percurso de cada uma. Então vale a pena conhecer e, se possível, fazer um dia o percurso da Estrada Real. E a todos vocês um bom trabalho, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. E para acessar a nossa atividade, as nossas atividades na plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima, pessoal!